Hello, Fairy, seja muito bem-vinda. E hoje eu quero falar com você sobre aulas de inglês para crianças de 1 a 10 anos, sobre planejamento, sequência de aula, confiança dentro da sala de aula, como é que eu consigo ter tudo isso e ainda fazer uma aula divertida, né? Aquela aula que o aluno curta e que também eu consiga controlar a sala. Eu vou conversar com vocês, assim, não no detalhe, porque não dá tempo num vídeo aí de 30 minutos. Porém, você já vai saber os caminhos que você precisa trilhar para que você consiga ter mais planejamento, sequência de aula e também mais tempo livre, sem ficar com essa doideira de ficar recortando tudo no final de semana, procurando atividade sem fim na internet, combinado? Se você não me conhece, eu sou a Valdineia Santos, eu sou mentora de Fairy Teacher. Nós temos um curso de especialização para professoras de inglês de 1 a 10 anos, no ensino de inglês para crianças, tá? E esse curso, ele tem 120 horas e ele está chancelado pelo MEC, ou seja, você recebe uma certificação pelo MEC, que te dá já uma dos pilares, né, para dar aula em escolas bilíngues e internacionais, ok? Mas vamos para o nosso assunto de hoje. Val, acho que a maioria das reclamações que eu tenho é o seguinte: não consigo me planejar, principalmente agora que foi o início do ano, né? Os planejamentos, ou quando eu faço por cima, ou eu não consigo fazer, ou a escola me pede lá 10 mil signos lá dos códigos da BNCC e eu fico toda perdida. Não sei a sequência de aula, minha aula começa com um assunto, daqui a pouco ele pula para outro, e principalmente esse ano, né, que nós tivemos muitas datas comemorativas perto, estão acabando de sair St. Patrick, vamos entrar em Easter, daqui a pouquinho tem Dia das Mães e tudo mais. E também, e aí com toda essa confusão, eu acabo ficando insegura dentro da sala de aula, por mais que eu tenha experiência em dar aulas de inglês. Meninas, é importante o seguinte: é independente, tá? Se você dá aula em escola pública, se você dá aula em escola particular, o drama é o mesmo, tá bom? Então, falando um pouquinho de planejamento. A questão do planejamento, ela é muito mais lá embaixo o problema. Por quê? Para você fazer um bom planejamento, você tem que unir alguns pilares. Quais pilares? Primeiro, você tem que entender da faixa de desenvolvimento emocional dessa criança. E aí, você tem que ligar com experiências de atividades que você tenha para essa faixa etária. E aí, você montar a sequência de aula para que você consiga fazer um planejamento legal. Ficou complicado, né? Então, por isso que eu falei que não dá para a gente fazer lá no detalhe, isso lá na formação, a gente explica isso no passo a passo. Porém, o que eu quero que você grave aqui, para ter planejamento, eu preciso, primeiro, saber o desenvolvimento do meu aluno. Ele tem quantos anos? Então, por exemplo, se ele é um bebê de 1 ou se ele é uma criança de 4. O que se espera dessa criança que ela desenvolva como competência? Então, uma dica é você olhar a própria BNCC. A BNCC vai trazer lá para você o que trabalhar, né, que tipos de atividades você trabalha para desenvolver isso da criança. Você fechou isso. Aí você vai para os temas que são trabalhados durante essa faixa etária, né? Para essa faixa etária. E aí você vai começar a montar essa sua sequência de aula. E aí você monta e pega o calendário. No calendário você divide quantos dias que você dá aula na semana e você vai colocando os temas. E já vai ficar preparada aí, né? Para a coordenadora mudar tudo isso que você fez. Por quê? Eu vejo muita. Gente, minha perna tá falida aqui, vou colocar ela para cima. Eu vejo muitas coordenadoras que falam assim: a gente não vai comemorar Dia das Mães, não, porque agora é Dia da Família, né? Agora não tem mais Dia da Mãe, não tem Dia das Mães, é Dia da Família. E aí ela te dá um projeto do Dia da Família. Só que quando vai chegando perto do Dia das Mães, vem a pressão do mercado, vem a pressão do comércio, vem uma pressão de todos os lados, e ela vira para você e fala assim: não, a gente vai fazer alguma coisinha para as mães. E aí o seu planejamento já ferrou tudo, tá? Porque você não deixou espaço para isso. Então, você tem que pensar em tudo isso para que você faça esse bom planejamento. E uma outra informação muito, muito, muito importante, antes de você fazer o planejamento, é você olhar o todo, você olhar o ano, você olhar quantos feriados que você vai ter, você olhar, parece óbvio isso, mas não é, tá? Você olhar esses encaixes de temas, e aí você separar isso por semestre, depois por mês, tá bom? E controlar isso por semana. Então, o seu planejamento, na verdade, ele tem que ter um planejamento anual, um semestral, um mensal e um semanal. Tá? Quando você faz isso, e isso fica muito claro para você, você tem mais segurança dentro da sala de aula e você consegue dar atenção para as atividades lúdicas, de como você vai orquestrar essa atividade. Porém, é o que eu vejo, vocês muito preocupadas com a atividade primeiro, e a sequência não é essa. Primeiro você tem que entender o todo para você entender o detalhado. Se você vai para o detalhe e a atividade é o detalhe, você vai ter problema com tudo, entendeu? E para você que tem livro, tá? Que você já tem o seu livro pronto, não muda muita coisa. A única coisa que para você vai estar mais fácil é a questão da sequência. Porém,
você precisa também olhar o teu livro todo para fazer o planejamento dele e separar em anual, semestral, mensal e semanal. O que que eu vejo também, quem tem livro, o que que acontece? Você acaba fazendo o quê? Olhando a tua unidade. E você viu a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4. E você não viu tudo. Então, por exemplo, agora que a gente teve Carnaval, Valentine's, St. Patrick e vamos ter Easter. Já bagunçou toda a tua vida, porque se você estava na unidade 1 e você parou ela no meio para fazer essas datas comemorativas, quando você voltar, já não vai estar na sequência, os alunos já perderam o que você ensinou lá no início, e aí vira um bazar, principalmente dos alunos de 7 a 10 anos. Tá dando para ficar claro onde eu quero chegar nesses problemas? Mas o meu vídeo de hoje é para solucionar um deles para você, tá? Um deles. Nós aqui da Fairy Teacher, a gente lançou um pacote de livros da Fairy Teacher de 1 a 7 anos. E eu não sei se você teve a possibilidade de olhar ele e ver como que ele funciona. Por que que eu quero apresentar ele para você? Para te solucionar essa questão de planejamento, sequência e atividades, tudo junto. Então, eu vou te mostrar aqui, caso você dê aula para crianças de 1 a 7 anos, tá? E você não tenha material, e você tem esses problemas que eu falei, de ficar perdida no planejamento, ou não tem segurança na sequência, ou não tem segurança para dar atividade, ou gasta muito tempo no final de semana, dá uma olhadinha nesse material, para ver se isso não resolveria a primeira parte para você. Por que que eu estou falando a primeira parte? Porque isso não é a solução da, da da raiz do problema, tá? O material, seja ele qual for, tá? Ele vai te ajudar a remediar essa falta de tempo, essa confusão de saber se planeja, se não planeja, se sabe fazer isso ou não. Porém, o que vai solucionar mesmo para você é você se especializar nesse nicho. É como se eu falasse assim para você, olha, toda profissão, você tem uma especialização. Por exemplo, eu fiz letras, né? Eu fiz letras para dar aula de português ou inglês. Então, a minha especialização, apesar de eu ser professora, eu sou professora desses dois nichos, mas mesmo assim, eu ainda me especializei no inglês. Então, não dá para você fazer tudo, você precisa se especializar. E dar aula de inglês para crianças de 1 a 10 anos é um nicho completamente diferente se você dá aula em cursinho, se você dá aula para adultos, se você dá aula de outra faixa etária, entendeu? Então, o material, ele vai te ajudar sim, tá? Você vai ver que é mega maravilhoso, você vai ver que, tipo assim, você vai estar no céu com esse material. Porém, ele não é a solução do problema total, combinado? E uma outra coisa, antes de eu mostrar o material para você, é que eu tenho também um presente. E qual é o presente? Você, tendo o material da Fairy na mão, você vai poder revender, tanto para os pais dos seus alunos, ou para a escola, no preço que você quiser, sem pagar mais nada por isso. Ou seja, além de resolver o problema seu de tempo, de atividades lúdicas, aula divertida dentro da sala de aula, você ainda vai ganhar dinheiro. Então, vamos ver como vai funcionar isso daí? Vou mostrar para você uma amostra, tá? Aqui você não vai ter tudo, mas já vai dar para você ter uma noção do que eu estou falando. Então, esse daqui, olha, é uma amostra do nível 4, tá bom? Nível 4 é para 4 e 5 anos de idade, do Activity Book, tá? Do livro de atividade. Esse daqui é o Teacher's Book que você recebe, e nós também temos o projeto leitura que vai junto com o livro, tá? Ele vai junto, além de outros materiais que eu nem vou mostrar aqui que não vai dar tempo. Então, vamos olhar primeiro o guia do professor. Olha o Teacher's Book. O Teacher's Book, ele vem explicando um pouquinho o que que é esse programa da Fairy Teacher, os fundamentos, os pilares. Aqui não tá tudo, tá? Mas vem bem explicadinho para você o porquê que eu montei esse projeto e como eu montei isso para você. E aí vem a sua aula, olha. Aula por aula, com as atividades aqui embaixo. O que que eu tenho aqui de diferente dos materiais, né, que você encontra na internet? Primeiro, que ele está numa sequência. Você vai ver aqui, por exemplo, olha que nós estamos trabalhando na Lesson 2, a color red e o number 1 to 10. Por quê a cor vermelha? Porque a gente vai trabalhar aqui Valentine's Day depois, nós vamos trabalhar o carnaval, e no carnaval americano a gente trabalha a cor vermelha, e logo depois a gente vem Dia das Mães. Então, ele já está de propósito a cor vermelha aqui antes do que trabalhar a cor amarela, ou cor azul, ou cor verde, tá? Então, é estratégia. Uma outra diferença é que você tem aqui os objetivos, você tem o material que você vai precisar para dar essa aula, qual o vocabulário que a gente vai trabalhar, e aqui vem o passo a passo da aula em si. Lembrando, gente, que o livro, ele é 10% da sua aula, tá? O livro é só para você finalizar, para você mostrar para o pai, para você dar aquela acalmada na criançada, mas ele não é o objetivo final da sua aula. A sua aula, ela tem que acontecer antes, e é isso que eu trago aqui para você no passo a passo. O Circle Time detalhado. Nesse caso aqui, olha, tem uma atividade com música e movimento, ele tem um Circle Time que tem um projeto de livro, tá? Que é o The Red Carnival Parade, que inclusive foi escrito por mim, estou super orgulhosa das minhas criações aqui de projetos de leitura, e aí vem a atividade para você fazer. Ou seja,
A única coisa que você precisa fazer aqui, ó, é ler, tá? Ah, uma outra coisa importante, aqui também tem, olha, tá vendo as ideias de painting, as ideias de craft para você fazer? Que às vezes, assim, você não vai ter isso pronto lá, mas você vai ter a ideia do que fazer, do que procurar para dar para essa faixa etária, combinado? Aí, o que que tem no Activity Book? Deixa eu pegar aquela lição, acho que foi a lição 2, né? Que eu estava mostrando, do Color Red Number 1 to 10. Então, aí você vem aqui no livro do aluno, que eu falei para você, olha, você pode encadenar ele assim, mandar e vender para o pai. E aí, o valor, você pode cobrar desde a sua cópia, você pode cobrar um valor a mais. Ele tem, olha, eu tenho o Ferris aí cobrando um valor bem legal por ele, tá? Aqui ele começa com os comandos, que é super importante você ter comandos em inglês para você falar menos português e inglês, tá? Menos português na sala de aula. Então, por exemplo, ao invés de falar assim, olha, agora você vai colorir em vermelho. Não, você vai usar aqui, olha, color in red, color in red. Porém, você tem que ensinar esse comando antes para a criança, né? Então, tem que ter uma aula aí de comandos. E aí, você simplesmente começa a usar o flashcard, ou então você usa color, a criança já vai saber, tá? Aí vem a lição 2, olha. Então, a lição 2 lá era Color Red Number 1 to 10. Então, você vai fazer revisão do número de 1 a 10, são crianças de 4, 5 anos, provavelmente ela já sabe contar isso, né? De 1 a 10, mas se não sabe, você faz uma aulinha de 1 a 10. Tem uma figurinha aqui de Carnival, porque eu já estou introduzindo o vocabulário de Carnival, então lá dentro da lição você já vê como faz essa transição do tema de data comemorativa para o tema do livro. Então, já está na sequência pensada para você. E aí vem, né, a imagem para a criança lembrar, né, do que a gente está falando, de drum, one, two, three, né, carnival, parade, dancer. Então, todo esse vocabulário você já trabalhou com ela lá. E aí, olha como a atividade também não é só de colorir. Você vai ajudar o dancer a achar o drum. Então, como que você vai fazer isso? Colorindo os números em sequência. Então, você está trabalhando ordem cronológica de acordo com a competência que a BNCC pede para essa faixa etária. E você vai usando o vocabulário red. Então, né, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, ou nine and ten aqui, tá? Aí vem a solução aqui para você, uma das soluções do que vai ficar no livro, tá bom? Então, veja como você pode trabalhar cores de maneira mais criativa, né? E ajudando a criança realmente a desenvolver a competência da idade dela, tá? Então, a ideia do livro, ela é bem, parece complexo, na verdade ela é complexa, mas é fácil de você entender isso, e é por isso que eu falo que a formação da Fairy Teacher te ajuda muito nesse embasamento, é claro, o livro vai ter ali o passo a passo, mas quando eu digo que você vai ser uma especialista no nicho de inglês para crianças de 1 a 10 anos, você vai ser destacada, você vai se destacar querendo ou não. E com a consequência disso, você vai ganhar mais dinheiro com isso também, tá? Inclusive, se você acompanha as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, você vai ver lá os depoimentos das nossas fairies cada vez mais se destacando nesse mercado, tá? Então, tem muita oportunidade. Continuando aqui com o livro. Então, aqui vai vir uma para Valentine's, e a gente ainda está no tema matemática 1 to 10. Por que que a gente ainda está no 1 to 10? Porque quando chegar na Páscoa, a gente vai fazer Egg Hunt. Quando a gente chegar em St. Patrick, a gente vai precisar de numbers, tá? Então, ele vem aqui. Mas tem outras coisas também, como sorting, né, que é uma atividade muito legal do que I like and I don't like. Então, aqui já mostrando feelings, novamente as cores, aí aqui a gente faz um apanhado geral, né, para entrar em St. Patrick. Cara, é fantástico, tá? Eu sou suspeita para falar, porque eu estou envolvida nisso, né, até a cabeça. Porém, eu espero que você esteja gostando aí do outro lado. Aqui, olha, já vem um pouquinho de prepositions, in and out, up and down, porque a gente vai fazer Easter egg hunt depois, e aí para as crianças, inclusive maiores, você pode falar, né, where is the egg? It's in the box, take a look in the box. Então aí você faz o egg hunt, já não só para procurar a correria pelo ovo, não. Ele ouve um comando, in the box, então ele tem que saber a palavra box, tem que saber o in, e tem que ir lá e achar esse ovo. Entendeu? Tá vendo como que a coisa começa a ficar bem divertida? E até agora eu não trouxe jogo nenhum para aula. Então, o livro da Fairy Teacher, ele vem recheado com uma sequência de aula com data comemorativa, com atividade, desenvolvimento, competência, BNCC e diversão. E o melhor de tudo, na minha opinião, pronto para você imprimir e usar, sem você ficar procurando mais nada na internet a partir de agora, tá? E aí, a gente tem motivo também para ter um projeto leitura. Por quê? Na minha opinião, tá? Opinião da Val. Eu sou meio contra de você chegar lá e fazer assim, olha, hoje a gente vai aprender red, tarará, tarará. Não, você precisa fazer uma magia, um encantamento, é por isso que eu trago sempre a fairy comigo. Você precisa sempre entrar na sala de aula, gente, com esse encantamento de fairy, que a sua aula, ela é sobre um tema geral. E para isso, eu ando criando esses livros para você introduzir o vocabulário. Então, nesse caso aqui, olha, a gente está falando de Friendly Farm, ele faz parte do nível 4, tem um dos temas da aula lá no farm, né, quando você está falando de animals, e aí você vai
Ai, gente, minha autoria, olha que lindo, eu vou fazer ainda o lançamento disso, que eu tô mostrando aqui para você em primeira mão, tá? É, então, você contar uma história, né? Então, você vem lá, ó, e é um livro super curtinho, se eu não me engano, ele tem 15 páginas, dá para encaixar em 50 minutos de aula, então dá para você fazer uma aula com a leitura, outra aula você faz os vocabulários, bem legal, tá? Então, aí você vem aqui, olha, Welcome to Friendly Farm, where every day is an adventure. Let's meet the animals and learn what they do. Então, aqui, você não precisa ficar lendo, tá? Tudo isso, mas você pode usar a ilustração e tudo mais. Então, first, let's meet Holly the horse. She loves to run and play. Can you say, né, like Holly? Eu não sei fazer som, gente, eu sou péssima em música. Né? Que seria o som do cavalo. Eu nem sei como que o cavalo faz, tá? Mas aqui você pode usar o TPR para você fazer. Aí eu pagando mico aqui, né, online. Aqui, olha, um outro movimento, né? Holly runs so fast, her hooves go clappity-clop across the farm. Let's run with Holly. Red, set, go. E aí, você pode fazer com a criançada toda. Clappity-clop, clappity-clop, clappity-clop. Elas vão adorar. Primeiro que enrola a língua, tá? E aí, você conta essa história e ela já vai aprender o que é horse, cow, pig e tudo mais. Então, veja como você não precisa dar só a musiquinha do Old MacDonald Had a Farm para você fazer isso de maneira divertida. Não que essa música não seja boa, ela até é, e ela está na lesson plan. Porém, você pode deixar isso tudo muito, muito encantado. Gostou? Entendeu por que que eu falei lá de planejamento no início e estou te dando a solução agora para você que tem falta de tempo, não sabe planejar, sequência de aula é uma tortura, e fica toda enrolada nisso daí, passa o ano correndo, sabe? Eu costumo falar, correndo realmente atrás do rabo, sabe? Porque você consegue fazer uma aula divertida aqui, mas já se enrola na outra ali, e daqui a pouco chega uma data comemorativa e tudo mais. Eu tenho certeza que esse pack de livros da Fairy Teacher vai te ajudar nesse primeiro momento, e você vai se encantar e vai resolver todos esses problemas. E aí depois, você vai conhecer mais e venha ser uma Fairy Teacher, porque quando você é Fairy Teacher, além de ter tudo isso na mão para você, você abre um outro mundo ainda muito mais fácil e muito mais leve do que esse que eu acabei de te apresentar. Ok? Esse era o resultado de hoje. Se você não é inscrita no nosso canal, já se inscreve. Eu estou um pouquinho sumida daqui por causa desses projetos do livro, mas esse ano de 2024 a gente vai ter muita coisa para compartilhar, ok? Então eu te vejo aí no próximo vídeo. E se você se interessou por esses materiais, vai na descrição que tem tudo detalhado para você, ok? See ya!